Vamos abrir lá em Lucas 8, Lucas 16. Lá em Lucas 16. Ele está me vendendo tudo na hora errada. Eu não estou pronto para isso. Eu vou comer maná do céu. Aleluia. Então, irmãos, Lucas capítulo 16, o único versículo que é o versículo de número 8. Lucas 16, versículo número 8. Quantos achou Lucas 6, versículo 8, a parte B, ou seja, a parte do meio do versículo? Lucas 16, versículo 8, a parte B. Eu vou ler o versículo inteiro, mas nós vamos trabalhar essa noite com apenas o versículo, com apenas a parte B deste versículo. Algumas Bíblias têm uma tradução um pouco diferente desse versículo. Eu vou tentar ler uma tradução que se assimila à tradução mais perto da original, né? E o sentido que nós queremos trabalhar também. Lucas 16, versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Os filhos desse mundo são mais prudentes, do que os filhos da luz. Algumas Bíblias, até numa versão mais nova, modificada, diz que os filhos das trevas, os filhos do mundo, são mais prudentes do que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Repita comigo: os filhos das trevas. Repete mais forte: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Amém, irmãos? Sente em nome de Jesus Cristo, preste bem atenção. Só se levante se for muito impreciso. Tome cuidado, preste atenção, ouça a palavra de Deus neste momento. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Queridos, quando nós olhamos para essa colocação de Jesus, nós entendemos que Jesus parece que está exaltando o grupo errado de pessoas. Parece que Jesus está exaltando os filhos de Satanás. É possível que algumas versões digam os filhos do mundo, porque uma coisa está atrelada à outra. Porque aquele que está no mundo anda em trevas, nós vamos ver daqui a pouco isso. Então está no mundo, anda em trevas, então é o filho das trevas. Então parece, quando nós olhamos esse versículo, o meio desse versículo, parece-nos que Jesus está exaltando o grupo errado. Parece que Jesus está trocando as bolas. Parece que Jesus está querendo dizer: será que Jesus está glorificando mais o ímpio do que o crente? Será que Jesus está dando mais valor ao ímpio do que aquele que não está na presença dele? Do que aquele que está no mundo? Mais do que aquele que está na igreja? Olhando para esse princípio, nós entendemos que existem dois grupos: os filhos da luz e os filhos das trevas. E a hora que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes, grave bem essa palavra, prudência. Prudência é uma palavra muito importante, é nela que nós vamos trabalhar nessa noite. Prudência é o elemento usado em todas as áreas da nossa vida. A palavra prudência, o elemento prudência, ele é usado em todas as áreas da nossa vida. Então diga comigo: prudência. Elemento usado em todas as áreas da minha vida. Então prudência é algo que pode ser usado e é usado
em todas as áreas da vida do ser humano. Queridos, olhamos para dois grupos que Jesus classifica: uns como o filho das trevas, ou filho do mundo, e outros que são filho da luz, filho de Deus. Queridos, Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O que será que o nosso Senhor está querendo nos dizer? O que será que Ele está querendo nos passar com esta ideia de que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? O que será que Jesus está querendo dizer com isso? Será que Jesus brigou com a igreja e está querendo exaltar aqueles que não estão na igreja? Não. Jesus está dizendo algo que classifica nos dias de hoje e há muito tempo uma verdade indissoluta, que os filhos das trevas muitas das vezes são mais prudentes do que os filhos da luz. Ou seja, o povo que está no mundo, o povo que não serve a Deus, muitas das vezes está se saindo melhor do que o povo que está servindo a Jesus. Isso é uma verdade que não deveria ser falada. Isso é uma verdade que não deveria ser pregada. Isso é uma verdade que nem Jesus deveria ter dito. Mas ele disse por observar que muitas das vezes nós que servimos a Deus, somos filhos da luz, não estamos nos saindo bem em nossas vidas. Está faltando este elemento que se chama prudência, para que nós andemos, recebemos e galgamos o caminho que Deus Ele tem para nós. Quando nós olhamos para Mateus 10, versículo 16, diz assim, Mateus 10, 16, a parte B também: portanto, sede prudentes como a serpente. Veja o conselho de Jesus: portanto, sede prudentes como a serpente. Eu quero que você esteja com a Bíblia para me acompanhar. Mateus 10, 16: portanto, sedes prudentes como a serpente. Veja o que Jesus nos aconselha para agir como uma serpente. Veja que Jesus usa a tipologia de um animal sorrateiro, um animal que, ao meu entender, nos quer passar muitas coisas, muitas informações. Então ele chama a atenção para que nós possamos usar esse elemento chamado prudência. Este elemento tão importante, nós vamos chegar lá, que nós não devemos deixar de lado em nenhum momento a prudência. Então ele diz: sedes prudente como a serpente. Veja, algumas coisas nós vimos dentro da serpente. Primeiro, a serpente é um ser inteligente, é um ser tão inteligente e programado. Ou seja, quando a serpente ela vai armar o seu bote, ela e muitas delas, elas armam um plano para capturar a sua vítima. Dentro desse plano, ela usa uma inteligência infalível para que a sua vítima não escape do seu bote. A inteligência. E ela usa também a programação. Ela se programa para atacar no momento certo. Então nós olhamos para a cobra, a serpente, nós vemos que ela usa um grau alto de inteligência para armar o bote, para armar a pegada da sua presa, e também ela usa uma estratégia, uma programação, e a coisa mais importante, ela usa a calma. Ela fica paralisada por alguns momentos, mede com inteligência, com calma o seu bote, alinha-se pela estratégia, dando o seu bote quase que infalível muitas das vezes. Então, quando Jesus nos traz a memória para sermos como a serpente, Ele nos diz que prudência é a inteligência, programação junto com a calma. A calma é o que decide muitas situações. Quando nós estamos num estado de tranquilidade, nós conseguimos enxergar e fazer coisas que não conseguíamos nos momentos de nervosismo, nos momentos que estamos abalados emocionalmente.
Veja o que Jesus está dizendo, que a prudência é um elemento que até os animais usam. A serpente, ela é prudente. Veja como Jesus apresenta este animal nessa tipologia. A prudência, ela é algo usado em todas as áreas da nossa vida. A prudência é algo importante para nós que somos cristãos, pois na afirmativa de Jesus, em muitos casos, os filhos das trevas, os filhos de Satanás, estão se saindo melhor do que aqueles que estão na igreja. E nós olhamos e muitas das vezes é a pura verdade, né? Muita gente ímpia, muita gente que não conhece a Deus, macumbeira, feiticeira, espírita, idólatra, que está se saindo melhor do que eu e você às vezes, quando não agimos com prudência, que está saindo-se bem em muitas áreas da sua vida. Veja que Jesus coloca o animal para nos mostrar como nós devemos agir. Prudência, um elemento tão simples, um elemento tão eficaz, um elemento que não pode ser dispensado por nenhum de nós que estamos aqui nessa noite. Por nenhum de nós que estamos vendo, nós não podemos deixar a prudência de lado. A prudência é um elemento usado em todas as áreas do cotidiano do ser humano. A prudência na vida espiritual. Mateus 25, versículo 2, está escrito sobre a parábola das 10 virgens, que diz assim o versículo 2 do capítulo 25 de Mateus: e 5 delas eram prudentes, e 5 delas eram loucas. Jesus conta uma parábola sobre 10 noivas, 10 virgens que estão esperando o noivo. Então Jesus fala que elas eram prudentes. Existiam 5 prudentes e 5 nécias. 5 mulheres, 5 noivas que não tinham prudência nenhuma. A prudência na vida espiritual. O cuidado das 5 virgens que estavam preparadas com azeite para esperar o noivo, significa a vida espiritual do homem, do crente. O reflexo da vida cristã está na vida das 5 que eram prudentes. Por quê? Porque elas estavam prontas a esperar o noivo. Assim também o cristão tem de zelar pela comunhão com o seu Senhor. Veja a ação de prudência que estas 5 mulheres têm. Elas, sabendo que poderia o noivo demorar a encontrar-se com elas, elas levaram azeite extra para esperar a vinda do noivo. Olha que maravilhoso, irmãos, como que é a prudência. Elas sabiam que poderia demorar um pouco mais. E na vida espiritual, nós temos que agir como essas 5. Nós temos que guardar tudo aquilo que nós temos agora. Nós temos que nos fortalecer e sermos prudentes ao ponto para que nós podemos experimentar uma comunhão maior com Jesus. A prudência na vida espiritual faz com que o crente experimente tudo aquilo que é espiritual. E olha que passa o tempo, e passa o dia, e passa a noite, e nós estamos vivendo, muitas das vezes, alguns estão vivendo uma vida espiritual tão parada, tão paralisada, tão medíocre, porque nós não temos prudência. Porque se nós tivéssemos prudência, isso geraria automaticamente, se tivéssemos programação, se tivéssemos inteligência, se nós tivéssemos calma e zelo como estas 5 mulheres, isso geraria uma novidade espiritual todos os dias. Tenha prudência na sua vida espiritual. Saiba cuidar da sua vida. Venha aos cultos, não desanime. Pare de colocar problemas para estar na igreja. Pare de colocar barreiras para louvar a Deus e engrandecer o Senhor. Pare de colocar barreiras
acontece, entre de cabeça, esteja programado, esteja preparado para receber a novidade espiritual que Deus tem para derramar na vida das 5 prudentes. Nessa noite eu convido você para ter prudência na sua vida espiritual, para você receber tudo aquilo que é novidade. Se você ainda não experimenta uma vida espiritual completa, seja prudente para você experimentar uma vida espiritual completa no nome de Jesus. Prudência espiritual. Queridos, leia comigo em 1 Reis 18, 26 e 28. 1 Reis 18, 26 e 28. Aprendendo com os filhos das trevas. Existem algumas lições que nós podemos tirar com aqueles que não servem a Jesus, servem a Baal, servem a Satanás. Existem algumas lições que nós podemos tirar e aprender com eles. 1 Reis 18, 26 e 28. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o ataque que tinham feito. E eles clamavam em altas vozes, versículo 28 de 1 Reis 18. Saltavam, clamavam em altas vozes, e retalhavam-se com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Queridos, prudência espiritual, aprendendo até mesmo com os filhos das trevas. Quando nós olhamos para os adoradores de Baal envolvidos no capítulo 18, nós vemos a luta de Elias com os profetas de Baal, e nós vemos a postura que aqueles profetas de Baal tinham diante da presença do Deus Baal. Nós vemos e aprendemos com eles algumas verdades. A primeira verdade que aprendemos com os filhos da treva, os adoradores de Baal: a dedicação dos filhos das trevas ao seu Deus. Veja que quando eles se apresentam a Elias, eles se apresentam com um monte de aparatos para adorar a Baal. Eles se apresentam completamente prontos para prestar todo tipo de adoração. Olha a dedicação dos filhos das trevas. Por que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz? Porque os filhos da treva, eles não medem esforços para adorar os outros deuses. Eles vão embaixo de chuva, pagam procissões, vão em procissões, eles carregam imagens, levam as suas ofertas, dão casas, enfim, eles não medem esforços para contribuir. Esforços mostram a sua total dedicação, e nós temos que aprender com eles, porque nós temos que nos dedicar mais ao Deus verdadeiro, nós temos que nos dedicar mais a Jesus. Eles vêm prontos para fazer todo tipo de adoração funcionar. Então os filhos das trevas são dedicados. É por isso que Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, porque os filhos das trevas são dedicados. Queridos, segunda verdade que aprendo com os filhos das trevas: o sacrifício dos filhos das trevas pelo Deus que eles servem. Em muitas religiões, as pessoas se sacrificam a ponto extremo para servir ao Deus que eles servem. No Islã, por exemplo, eles estão dispostos a dar a própria vida e seus filhos como homens-bombas por um Deus que eles acreditam. Em algumas religiões que tem no Oriente, eles estão dispostos a cortar o braço e a perna, fazendo sacrifício vivo para representar sua adoração.
Veja que prudência que eles têm. E muitos de nós que servimos a Jesus, temos que aprender com eles, e muitas das vezes não temos capacidade de nos sacrificar, de vir 2 vezes por semana, de muitas das vezes vir com uma dorzinha de dente para a igreja, muitas das vezes uma dorzinha de cabeça, muitas das vezes porque está cansado, vai ficar em pé muito tempo. Achamos-nos espertos muitas das vezes, mas aprendemos com os filhos das trevas que eles estão dispostos a sacrificar para adorar a Deus. Agora pense comigo, aqueles homens chegou num ponto que eles estavam dispostos a se cortar, e se cortaram para mostrar até onde eles iriam com Baal. E nós muitas das vezes não mostramos até onde nós podemos ir com Jesus. Fica aqui a dica que os filhos das trevas, eles se sacrificam, por isso são prudentes. Eles estão, meu irmão, dispostos a fazer tudo o que eles querem pela causa. Olha a prudência que eles têm com Deus, e olha a prudência que muitos de nós nesses dias não temos. Esta prudência, o satanista dá a vida para o Satanás, e o cristão não consegue carregar a própria cruz que está pesada. Veja a diferença em parâmetros que tem entre aquele que não serve a Jesus, está disposto a dar sua própria vida, e nós que servimos não queremos carregar nem a própria cruz que nos é dada para carregar. Terceira verdade que eu aprendo com os filhos das trevas. Os filhos das trevas, o temor dos filhos das trevas pelo Deus que eles servem é um temor terrível. Eles têm um temor, porque o temor é o princípio da sabedoria do homem. Então os filhos das trevas, eles têm um temor, um respeito muito grande pelaquilo que eles acreditam. Veja você que no capítulo que nós temos 18, versículo 28 e versículo 26, diz que eles clamavam a Deus, e mesmo Baal não ouvindo a eles, eles não blasfemaram contra Baal em momento nenhum. Veja que mesmo Baal não respondendo, eles não saíram dali falando mal, eles não saíram dali desanimados. E nós temos que aprender com eles, temos que ter temor diante de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que é o único Deus exclusivo. Nós não podemos blasfemar, não podemos entregar os pontos, não podemos fazer corpo mole que nos sirva de exemplo, aprendendo com eles que nós temos que ter temor de Deus, porque o temor também faz parte da prudência. A prudência dos filhos das trevas levam a eles se tornarem pessoas que têm o temor diante do Deus que eles servem. Aleluia! Quando o Islã fala de Maomé, fala do Deus que ele serve. Quando eles falam do profeta Maomé, é um temor muito grande. Imagine quando eles falam de Alá, é um temor muito grande. Filho das trevas, o macumbeiro, quando fala do Exu caveira dele, quando fala do Zé Pilintra, do preto velho, tem um temor. E não fica blasfemando, não fica dizendo coisas, não fica entristecido, está sempre respeitando o Deus que serve. E muitos cristãos abandonam tudo, falam mal, viram as costas para Deus. Por isso que os filhos das trevas são mais prudentes, porque eles respeitam o Deus dele, ainda que o Deus dele não faça uma nova, uma palha a favor deles, mas eles continuam firmes até o fim. Que nessa noite você possa continuar firme até o fim, porque você não está servindo ao Deus das trevas, você está servindo ao Deus da luz, o Deus que é luz, o Deus santo de Israel, o Deus que vai atender o teu pedido
Nós temos que levar mais a sério o culto. Nós temos que levar mais a sério a vida lá na minha casa até aqui. É de suma importância. O macumbeiro, o satanista, o hinduísta, o shintoísta vai ao culto e vai com toda a sobriedade e se derrama na presença daqueles ídolos. E nós temos que pegar este exemplo deles para sermos prudentes que nem eles. Aleluia. Mas como se tornar um crente prudente na vida espiritual? Mateus 7, 24, acompanha comigo lá em Mateus 7, 24, que está escrito assim, Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, Mateus 7, 24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Como ter uma vida prudente espiritualmente? Vou lhe responder. Está aqui a receita que Jesus ele diz na parábola. Escute, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Primeira coisa, todo aquele que escuta. Porque muitos não querem mais escutar. E para termos crescimento como cristão, na vida espiritual, é preciso ouvir o que Deus está falando. É preciso ouvir o que o Espírito Santo de Deus está querendo nos dizer. Todo aquele, pois, que escuta. Então preste bem atenção. A princípio, na primeira parte, é escutar o que Deus está falando. E se Deus está falando, não tampe os seus ouvidos, não endureça o seu coração, não feche os teus olhos para as verdades que Deus está lhe apresentando neste momento. Todo aquele que escuta, na recíproca, diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica. Então na recíproca vem, para se tornar um crente espiritual e ter prudência na vida espiritual, escute a palavra de Deus, guarde bem guardada e pratique a palavra de Deus. A prática é algo fantástico. Escute, eu ouço o que Deus está me dizendo, e então, para mim chegar até onde Deus está me falando, eu preciso ouvir e praticar a palavra. Quando eu ouço somente, não funciona. Eu preciso ouvir e colocar em prática aquilo que Deus está me dizendo. Repita comigo: ouvir, ouvir e praticar a palavra de Deus. Quer viver uma vida de prudência espiritual? Não saia nesta noite apenas ouvindo a palavra, mas saia esta noite ouvindo e praticando a palavra de Deus, que você vai viver uma vida de prudência espiritual. Mas ele diz uma terceira coisa que me intriga e me alegra. Ele diz: é assemelhado a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha, ou edifica na rocha. Queridos irmãos, quando nós estamos edificados sobre a vida de um outro homem, nós vamos cair. Quando nós estamos edificados no templo das quatro paredes da igreja, nós vamos cair. Quando nós estamos edificados em conceitos filosóficos, nós vamos cair. Quando nós edificamos a nossa vida em verdades que são nossas, nós vamos cair. Mas o versículo é claro: ouvir, praticar, edificar na rocha. E quem é a rocha? Jesus. Então, o que é que Jesus está sugerindo para a prudência espiritual? Ouvir, praticar
e colocar Jesus e colocar todos os anseios, toda a direção como estrutura, a casa que é a estrutura, a sua vida, diante dele, que é a rocha. Enquanto você estiver com a sua vida na rocha, eu sei que pode até soprar o vento, mas o vento não vai derrubar a sua vida. Enquanto você estiver com a tua casa sobre a rocha, ouvindo, praticando, alicerçado em Jesus, você tem a garantia da vitória na sua vida. Quando você sair e tirar sua casinha da rocha e passar a colocar na praia, na areia, no banhado, você vai afundar. Quando você parar de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé, e começar a olhar para os problemas, para tudo aquilo que se levanta contra você, a tua vida espiritual vai de mal a pior. Enquanto você ficar prestando atenção nos problemas do teu filho, da tua filha, do teu amigo, do teu marido, você vai viver uma vida espiritual na lama. Mas quando você firmar tua casa, porque você é um tabernáculo de Deus, você é a casa do Espírito Santo em particular primeiro, é você mesmo, sou eu mesmo, que somos o templo, a morada, a casa. Quando nós edificamos nós na rocha que é Jesus, pode acontecer o que for, nada vai te abalar, você vai ser cercado, fortalecido numa fortaleza inabalável. É por isso que nós temos que ser prudentes, e para ter prudência na vida espiritual, tem que estar com a sua casa na rocha que é Jesus. Troque hoje a fundação da sua casa, tire a fundação da sua casa nos momentos felizes. Só quando está tudo bem que você consegue ter uma vida plena espiritual. Só quando as coisas vão de bem a bem, que os ventos vão a teu favor, que você consegue relaxar na presença de Deus. Não, edifica a tua vida não nos problemas, mas edifica a tua vida em Jesus, porque Ele pode te dar auxílio no momento que o vento soprar. Aleluia. Aleluia. Veja que verdade linda. Casa sobre a rocha. Ouve e pratica a casa da rocha. Parece que às vezes a casa de muita gente está no problema. Como não está com problema, está feliz, está alegre espiritualmente. Mas quando o problema chega, parece que está para morrer. Prudência na vida espiritual. Aprendemos com os filhos das trevas. Mas existe também outro tipo de prudência, que é a prudência na vida material, que envolve as posses, riquezas e tudo aquilo que nós possuímos. Lucas, meus irmãos, 12, versículo 42. Leia comigo Lucas 12, versículo 42. Prudência na vida material. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Lucas 12, 42. Aleluia. Escute uma coisa. Nós temos que ter prudência nessa terra com tudo aquilo que nós temos. Preste bem atenção. O tratamento que Deus coloca em nossas mãos é o mesmo tratamento de um mordomo. Por quê? Porque nós estamos, o crente está aqui na terra, Deus o chamou para administrar riquezas. Repita comigo: administrar riquezas. Então Deus, Jesus, nos coloca no mesmo tratamento de mordomos. Você já viu um mordomo? O mordomo toma conta dos bens do seu patrão, do seu mestre. Então Jesus nos chama assim. O mordomo administra os bens com sabedoria e, repita comigo, prudência. A
administrar os bens na terra com prudência. Escute uma verdade que eu vou dizer. Tendo uma visão comercial das coisas, tudo o que Deus deposita em nossas mãos, Ele sabe se nós temos condições de administrar ou não. Então Ele nos chama como mordomos. E a falta de prudência tem feito, a falta de ter habilidade para administrar as coisas, causa a falta de prudência, e a falta de prudência faz muita gente viver em dificuldades. Eu vou mostrar quais dificuldades uma pessoa que não consegue administrar o que tem passa. Primeira, problemas no relacionamento conjugal e familiar. Uma pessoa que não sabe administrar com prudência o que tem, acaba gerando na sua vida problemas conjugal e familiar. Sabe por quê? Porque a maior parte dos problemas conjugais está relacionado à parte financeira do ser humano. Quando o casamento está bem e acontecem problemas financeiros, é um estopim para começar brigas e conflitos dentro da casa. Então, quando nós não temos prudência na vida financeira, gastamos demais, compramos o que não temos dinheiro, gastamos a riveria, não sabemos lidar com as coisas materiais. As coisas materiais nos afastam dos melhores ideais. Ou seja, quando não temos prudência, deixamos as coisas materiais nos afastar dos verdadeiros ideais pelos quais Deus nos deu riqueza. Deus não quer te dar riqueza para você brigar com o teu marido. Deus não quer te dar riqueza para você viver em conflito com o seu vizinho. Deus não quer te dar riqueza e me dar riqueza para mim parar de vir nos cultos. Estava na pobreza, estava num momento difícil, vinha todo dia. Só foi Deus começar a abençoar, parou. Não, Deus quer me dar riqueza para me ser prudente, para que não gere problemas na minha casa, com o meu marido, com o meu filho, porque problema financeiro vai gerar problemas conjugais. Não é isso que acontece? Quando há problemas financeiros, logo os ânimos ficam exaltados, logo um, logo outro vai sofrendo e começa a confusão por pequenas coisas, discordâncias em direções, e nós passamos a sofrer no relacionamento conjugal. Quer ver outra verdade? Problemas no relacionamento secular. A falta de prudência com que temos gera problema com até muitas das vezes com outras pessoas que não fazem parte do ciclo conjugal e familiar. Passamos a ter inimizades porque às vezes emprestamos dinheiro, não temos condições para estar administrando e logo causamos problemas, dívidas, causamos inimizades e desafetos porque não administramos bem as coisas materiais. Causamos alguns desafetos. Outro problema que causa falta de prudência na vida material, problema de saúde mental, e isso está cheio nas igrejas. Sabe por quê? O camarada não administra o que tem, não sabe lidar com o dinheiro, com coisas materiais, com patrimônios, não sabe lidar com a administração. Ele acaba passando por problemas mentais, que isso acaba passando por problemas de nervosismo agudo, depressão, opressão, acaba tendo que tomar remédio porque não consegue dormir por causa de dívidas, não consegue ficar bem na sua casa
porque está devendo, porque está faltando, porque perdeu dinheiro, porque perdeu carro, porque perdeu casa, porque perdeu investimento, passa a viver depressivo, oprimido, só porque não teve prudência na vida material. Olha onde entra a palavra prudente, olha onde entra. A saúde mental do ser humano é afetada quando nós não temos prudência ao lidar com as coisas materiais. Escute, mais um problema: falta de fidelidade. Fidelidade espiritual. Quando não administramos bem o que temos, não lidamos bem com bens materiais, passamos automaticamente sendo infiel para compensar as nossas dívidas. Você quer ver um exemplo? A pessoa tem um carro quitadinho, ela pega e está sendo fiel até o dia do carro quitado, pagou prestação, o carro sofreu, mas todo mês, todo culto, com a sua oferta, com o seu dízimo, e estava o carro quitado. Demorou 2 anos. Logo ela diz: vou trocar de carro. Assume uma prestação, nem saiu do sufoco, nem saiu do vermelho, assume uma prestação, e para justificar a falta de prudência material, ela acaba retendo as suas ofertas, acaba retendo o seu dízimo, só porque fez conta com isso, e passa a ser infiel com Deus. Prudência na vida material gera a falta de fidelidade com Deus. Quando estávamos andando de carro velho com prestação, éramos fiéis. Quando estávamos andando de bicicleta, não falhávamos no dízimo, na oferta, na ajuda aos irmãos, na ajuda da igreja. E agora que fizemos um monte de passos grandes demais para nossa perna alcançar, porque não tivemos prudência nenhuma, passamos a sofrer na pele e ainda assim paramos de ser fiel. E pensam, como eu digo aqui, é para nos tornar mais fiéis e não menos fiéis. E nós queremos que as pessoas à nossa volta batam palma e sorriem por nós nessas coisas. E nós olhamos e deixamos Deus para trás só porque não administramos bem. Mas vamos aprender como agir na vida material. Leia comigo em Gênesis 41, 49. Abra sua Bíblia. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis 41, 49. Quem está aqui, por favor, diga glória a Deus. Então ouça o que eu tenho para dizer, porque tem algo de Deus para a sua vida. Como agir com prudência na vida material? Escute, Gênesis 41, 49. Assim ajuntou José muitíssimo trigo com a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Gênesis 41, 49. Como lidar com prudência na vida material? Queridos, escute isso. Primeira coisa que José nos ensina: José percebe o problema e evita o problema. José tem uma revelação de 7 anos de prosperidade e 7 anos de provação. Então ele percebe o problema e age para evitar o problema. Sabe quando nós queremos agir sabendo que vai ser problema, comprarmos porque não vai ter como pagarmos, fazemos conta, como dizem por aí, né? No interior, né? Contamos com ovo lá dentro da galinha e nós não agimos com prudência. José está ensinando: primeiro nós percebemos o problema. Opa,
eu não posso arriscar. E aí nós então evitamos o problema. José, ele sabe que são 7 anos de bonança, mas são 7 anos de provação. Então ele estoca a comida nos 7 anos de fartura, para que nos 7 anos de provação houvesse comida. Então José está evitando o problema, sabendo, percebendo que depois de 7 anos vai haver fome. Ele sabe que vai ter fome, então ele percebe e depois ele então evita este problema. E o problema é que nós não evitamos o problema. Estamos com o carro quebrado que não vai lá no posto. Aí nós pegamos, colocamos gasolina e dizemos: vamos viajar. Vamos viajar. Carro funde motor na pista, tem que chamar guincho lá nos cabos do trem. E aí gasta o dinheiro que não tem, às vezes não tem nem dinheiro. Uma aprovação, nós já estamos vendo que o problema está aqui. Nós vamos evitar esse problema. Evitar o problema é um sinal de prudência na vida material. Segunda coisa que José nos ensina: se preparar para qualquer imprevisto. Escute, se tem uma coisa que nós não fazemos, é nos preparar para o imprevisto. Por que José manda estocar comida? Porque ele não sabe o que pode acontecer. Então ele tem guardado para, se acontecer um problema, ele possa utilizar o que ele tem. Guarde R$10. Guarde R$50 de limite no cartão de crédito. Você não sabe uma hora que o problema pode acontecer. Menino caiu, quebrou a cabeça, tem culpa de esparadrapo. Cadê o dinheiro? Já gastei tudo, estourei o kit. Não tem. Então José nos ensina a se preparar para o imprevisto. Sabe aquele dinheirinho guardadinho dentro do colchão? Esquece. Lá, na hora que vem o imprevisto, opa! Deixa eu ir lá, porque eu tenho reserva, eu tenho prudência, eu estou preparado até para aquilo que eu não estou vendo agora. Então Deus te dará prudência para se preparar para o que você não está vendo. Outra verdade que José nos mostra: José mantém a fidelidade com Deus diante de todas as situações. Quando Deus revela a José não para de ser fiel a Deus. Não foi pelo ato desta grande revelação que o levou à presença de Faraó, e Faraó colocou ele como uma grande celebridade no Egito. Não foi por causa disso que ele abandonou Deus. Depois de tudo bem, tudo beleza, tudo jóia, está na bênção, está andando de carro novo, está andando de roupa nova, está na casa nova, está de skate novo, bicicleta nova, parece que esquece a Deus. Irmão, mantenha a fidelidade diante de todas as situações que você está enfrentando agora. Não é para ser fiel quando tudo está indo bem, não, meu irmão. Não é para ser fiel quando as coisas, quando o cascalho está caindo no teu bolso, não. Não é para ser fiel quando as coisas estão tudo calma. É para ser fiel independente da situação. Nós vemos a trajetória de José, que foi fiel em todos os momentos, e Deus exaltou a vida de José. Aleluia, Jesus. Repita comigo: eu vou ser fiel diante de todas as situações. Escute para finalizar. Aleluia. Jesus coloca 2 grupos à prova. O primeiro grupo são os filhos das trevas, que nos ensinam muitas verdades. E nós, como igreja, temos que assumir a identidade de verdadeiros filhos da luz. Escute o que diz em Efésios, e leia comigo Efésios 5, versículo de número 8, lá na carta do apóstolo Paulo, em Efésios 5, 8. Porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz.
nós temos que assumir a verdadeira identidade de filho da luz. Os méritos dados ao segundo grupo é um alerta para que nós tomemos posse e nos coloquemos como verdadeiros filhos da luz. Nós temos que assumir o chamado que temos de filhos da luz e entrar na nossa vida a prudência. Vamos desfrutar quando nós somos filhos da luz. Quando nós somos prudentes, nós vamos desfrutar das bem-aventuranças. Vejamos algumas verdades para assumir a condição de filho da luz. Primeira verdade, 2 Timóteo 5. Leia comigo, 2 Timóteo 5. Paulo diz a Timóteo assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. 2 Timóteo 1,5. Paulo está dizendo a Timóteo que para ser um filho da luz, um verdadeiro crente prudente, filho da luz, tem que viver uma fé verdadeira, uma fé que dá resultado. Paulo está dizendo para ele não viver uma fé fingida. Sabe o que é fé fingida? Aquele que se lamuria, aquele que age como se tivesse comunhão e não tem, aquele que age a favor da palavra de Deus. Paulo está exortando a ter uma fé verdadeira, uma fé que dá resultado, porque só existe resultado quando nós temos uma fé verdadeira. Fingir que cremos não funciona. Nós temos que crer para que Deus ele veja que nós temos condições de sermos filhos da luz e a prudência dar resultados positivos na nossa vida. Quer ver uma outra verdade? 1 João 2,4, leia comigo. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Vivendo na fé, uma fé verdadeira que dá resultado, e também expressando a fé através das nossas atitudes. Você quer ser um filho da luz? Viva uma fé verdadeira que dá resultado e demonstre a sua fé nas suas atitudes. Sabe como se demonstra a fé nas atitudes? É quando você não fica em casa chorando e diz que acredita em Deus. Você vem na presença de Deus se derramar, como Ana que chorava, mas chorava na presença de Deus. Como Jó que ainda provado demonstra na sua atitude de ficar esperando Deus fazer alguma coisa por ele até o fim, e Deus muda o cativeiro de Jó. Viva uma fé verdadeira que produz algo na tua vida e demonstre isso através das suas atitudes. Viver com prudência para ser filho da luz. Viva uma fé verdadeira e expresse a sua fé nas suas ações. Eu vou terminar. Fica a exortação do apóstolo Paulo em Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, para que possamos alcançar as grandes vitórias de Deus. Querido irmão, querida irmã, ande com prudência para que você possa alcançar as grandezas de Deus. Ande com prudência em todas as áreas da tua vida, para que você possa alcançar as promessas que Deus tem na sua vida. Deus tem promessa no seu casamento, na sua
vida financeira, na sua vida conjugal. Porém, é preciso você agir com prudência, como Paulo diz: vede prudentemente e andais não como necios, como as cinco virgens. Havia 5 prudentes, 5 nécias, que não estavam prontas, que não eram prudentes. Nós possamos andar como o apóstolo Paulo está nos dizendo, que nós possamos ter a prudência dentro de nós para receber vitória de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Se coloca de pé, que eu vou orar.